A fragilidade do Hugo Motta deu a possibilidade para o governo Lula destruir os poderes de Davi Alcolumbre. E isso acontece quando você tem políticos que jogam mal em momentos cruciais, ou que são amadores, caso do Hugo Motta. Porque Motta quis caçar o deputado Glauber Braga. Foi uma intenção pessoal de Hugo Motta, mas ele foi derrotado pelo governo numa atuação do governo corpo a corpo, voto a voto, o chamado voto de varejo. Isso mostrou para o governo que há a possibilidade do governo conseguir aprovar as suas pautas passando por cima do presidente da Câmara, que não tem controle nenhum, e trazendo deputado por deputado para votar. Acendendo também o alerta no Davi Alcolumbre, porque o governo percebeu que pode mudar a composição de forças no Congresso. Davi Alcolumbre, que está tendo seus poderes ruídos, porque foi derrotado pelo governo na pauta do Jorge Messias. E há questionamentos sobre ele no plenário, como o Otto Alencar fez. Fora que o aceno do Arthur Lira ao Lula na cerimônia de sanção do imposto de renda assustou o Davi Alcolumbre. Porque Davi Alcolumbre teme que o Arthur Lira assuma a presidência do Senado em 2027. Coloque nos comentários o que você acha desse atual momento entre os poderes. Você acha que Davi Alcolumbre está enfraquecido? Você acha que o governo vai ter sucesso nessa empreitada de reduzir os poderes do Alcolumbre? E Hugo Motta está acabado mesmo? Quero muito saber a sua opinião. Por que nós chegamos a esse patamar de fragilidade do Congresso? Foram só erros ou o governo está fortalecido? Quero muito saber a sua opinião. Like no vídeo se você quer que o Davi Alcolumbre tenha seus poderes reduzidos e se inscreva no canal. Essa é a tentativa do governo de reconfigurar esses poderes e essa relação do executivo com o legislativo e até mesmo com o judiciário, surgiu da fragilidade do Hugo Motta. Eu falei para vocês recentemente de um texto do Valdo Cruz, do Globo News, dizendo que o Lula está peitando ao mesmo tempo Câmara e Senado. Lula estaria se sentindo muito forte para fazer essa peitaria simultaneamente. E de fato o Lula está. E muito dessa força do Lula é decorrente da fragilidade do Hugo Motta. Segundo a Juliana Dalpiva, não, Juliana Duailib, e é Duailib, não é Dualib, Duailib, do O Globo, o Hugo Motta não tem mais ascendência sobre seus pares e muitos nem mesmo o respeitam. E segundo a Andresa Matais, do Metrópolis, as votações recentes com o PL da dosimetria, a cassação da Zambelli e a cassação do Glauber mostraram para o governo que o Hugo Motta não tem como negociar porque ele não tem mais o controle da casa. Então, se o governo quiser negociar com os deputados, não vai mais poder depender do Hugo Motta, porque o Hugo Motta é fraco. E existem duas modalidades. Por que o governo precisaria do Hugo Motta? Porque existem duas modalidades de voto. Existe a modalidade que é chamada modalidade em atacado. O governo vai, conversa com o presidente da Câmara e o presidente da Câmara consegue votos em bloco. Em troca, claro, de emendas ou outras questões. Faz parte do jogo político. E existe aquele voto que é mais difícil, que é o voto no varejo, que é aquele que você vai voto a voto, conversando com deputado por deputado. É mais caro, dá mais trabalho. Mas o Hugo Motta não consegue mais os votos no atacado, então os votos vão ter que ser no varejo. Como aconteceu com o Glauber Braga. Na votação do Glauber Braga, que o Hugo Motta foi derrotado porque ele queria caçar o Glauber, o governo fez uma força-tarefa, colocou André Siciliano, que era deputado estadual do Rio de Janeiro, lá no gabinete das relações institucionais. E o André Siciliano pegou o telefone e ficou ligando para vários deputados, combinando e negociando liberação de emendas no ano que vem, que é um ano de votação, super importante para os deputados. E o que acabou acontecendo? A cassação de Glauber Braga virou simplesmente suspensão de mandato. Glauber permanece como deputado, o que foi uma vitória do governo diante do Hugo Motta e do Congresso como um todo. Dessa forma, o governo percebeu que existe uma chance de fragilizar, ou nesse momento de fragilização, há uma possibilidade de recompor as forças que existem nos poderes. Como o Hugo Motta foi rifado pelo governo e pela atuação do André Siciliano, podendo ter o voto pelo varejo, o governo percebe, dá pra gente começar a ruir os poderes do Davi Alcolumbre e, segundo a Andresa Matais, do Metrópolis, os poderes do Alcolumbre estão ruindo.
Uh, aquelas coisas dos bastidores que a gente adora, claro, jogos de poderes. Por quê? O Alcolumbre sofreu derrotas que ele costumava não sofrer. A primeira delas, do Jorge Messias. O Alcolumbre queria, porque queria, o Rodrigo Pacheco. O governo Lula falou não. E o Alcolumbre começou a impor algumas situações muito estranhas, barreiras, empecilhos que não caberiam. Por quê? O Jorge Messias é advogado-geral da União. Ele tem saber jurídico e passado ilibado, então qual é o problema? Por que o Davi Alcolumbre não quer ou não queria que o Jorge Messias fosse indicado para ser ministro do STF? Quando o governo Lula vaza, ou deixaram vazar para o Igor Gadelha do Metrópolis, que o Davi Alcolumbre queria presidências de autarquias e de estatais, ele precisou recuar, falou, não quero presidência de nada. E o governo falou, não, ele não quer cargos em troca. Então o que aconteceu? Bom, se você não quer cargos, então qual que é o problema com o Jorge Messias? Alcolumbre ficou numa posição de ou ele entra no embate perpétuo com o governo, ou ele precisaria do Lula para sair dessa situação de derrota. Então o que aconteceu? Foi adiada a sabatina e o Alcolumbre fez um aceno a Lula abraçando o Alexandre Padilha, ministro da Saúde lá no Amapá. Depois, com o PL da dosimetria, o Davi Alcolumbre queria votar rápido, logo depois que ele saísse da Câmara dos Deputados. Mas em plenário, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, que é aliado do governo, mesmo sendo do PSD, falou o seguinte, isso não vai ser assim. Vai passar pela comissão, posso ter minha posição, mas vai passar pela comissão, vou designar relator, não vai ser assodado. E o Davi Alcolumbre tentava argumentar com o Otto, e o Otto batendo, não permitindo. Uma discussão de alto nível, como tem que ser no Senado. Baixaria fica na Câmara. Então, o Davi Alcolumbre está fragilizado. E esse momento de fragilidade do Davi Alcolumbre, na minha opinião, começou com o aceno do Arthur Lira. Cara, o Lira, aquele aceno que ele fez na cerimônia de sanção do imposto de renda foi uma verdadeira hecatombe. Foi uma pedrinha que ele jogou no rio e desencadeou um tsunami verdadeiro. Por quê? Na cerimônia de sanção do imposto de renda, o Davi Alcolumbre estava brigandinho com o Lula. E não foi. O Motinha Parmalat do Beicinho, fica assim, quis copiar o Alcolumbre para mostrar a autoridade, não foi também, ele deixou o Lira aí. O Lira rogou um quarto mandato pro Lula, mostrou que, olha, Lula, tá difícil para você nesse momento? Conta comigo. Mostrou pro Davi Alcolumbre, pro Gumot, o seguinte, o Lula não tá sozinho, não tá tão isolado quanto vocês falam. Então, o Arthur Lira, ele conseguiu reduzir a crise. 2 dias depois, é vazado para o Igor Gadelha a informação dos interesses do Alcolumbre por cargos e, como consequência, ao adiamento da votação ou da sabatina do Jorge Messias. Então o Arthur Lira se colocou quase como sendo um contraponto ao Davi Alcolumbre. E segundo as informações da Veja, o Davi Alcolumbre, ele tá morrendo de medo do Arthur Lira. Porque o Alcolumbre designou o Renan Calheiros para ser relator da isenção do imposto de renda no Senado para se contrapor ao Arthur Lira. Porque a situação do Alcolumbre não tá boa no Senado para 2027. Ele quer ser novamente presidente da casa. Só que como ele não pautou anistia, teve a dificuldade com a dosimetria e sentou em cima de impeachment de ministro do Supremo, talvez o PL não vote para ele ser novamente presidente da Câmara, presidente do Senado. E o PL talvez tenha uma bancada grande. Então ele está ameaçado. E ele teme que o Arthur Lira, chegando como um neófito em 2027, possa ser presidente do Senado. Ele vislumbra que o Arthur Lira quer ser presidente do Senado. Então ele tá com medo do Lira. Então nesse momento de fragilidade é a hora do governo colocar o Davi Alcolumbre no lugar dele. Fora todos os problemas com canetinha emagrecedora, PCC, Banco Masteres e afins. Mas eu quero que você perceba como que tudo se desencadeou por conta de um erro estúpido do Hugo Mota. Não se pode colocar político frágil em posições de destaque. Dá problema. Nesse embate entre os poderes, olha o que está acontecendo. Mota é um político amador. Ele abriu a possibilidade, errando seguidamente, e o governo agora vai para cima. Porque não existe político mais profissional do que o Lula. Não existe. Nem Renan. Talvez nem o Renan Calheiros, hein? Talvez nem o Renan Calheiros.